Olá! O que você pensa sobre a reforma da Previdência? Será que a Previdência é deficitária ou tem um superávit? Todas essas questões vão ser debatidas aqui nessa entrevista, gravada no Networking, escritório compartilhado. Por isso, roda a vinheta e fique ligado. Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao Debate Legal. No programa de hoje a gente recebe aqui para uma conversa o Dr. Guilherme Teles. Guilherme é advogado, historiador, especialista em direito previdenciário e está aqui hoje para falar com a gente um pouquinho sobre previdência social. Previdência que é um tema interessantíssimo, né, Dr. Guilherme? Todo mundo comenta sobre previdência em qualquer época, seja lá o que esteja acontecendo no país. Sim, perfeitamente. É um tema recorrente e agora com tudo que está existindo no nosso país, com propostas de reformas à Constituição Federal por um governo que chegou de forma repentina, mas que está propondo diversas propostas altamente relevantes no sentido que mexe com o contexto social, né, e com direitos sociais da presença na Constituição Federal. E a Previdência Social, acredito que desde quando o governo Temer, o atual governo, desde quando assumiu, nós começamos a observar que ali surgia uma proposta de emenda à Constituição. Em que sentido? A partir do momento que o Ministério da Previdência Social foi incorporado ao Ministério da Fazenda, a partir dali foi dado um sinal claro de que, para esse governo especificamente, a Previdência Social deixou de ser a Previdência Social, efetivamente falando, para se tornar meramente Previdência, né? Uma questão meramente financeira. Observo hoje, eu tenho observado que para o atual governo, bem como o Congresso Nacional, a Previdência hoje ela passa somente por uma questão fiscal, né? O papel social existente na Previdência, previsto na própria Constituição Federal, tem perdido o sentido, uma vez que não estamos observando um debate em relação ao lado social desta Previdência Social, mas sim a questão meramente fiscal, né? O social, até porque a Previdência é um direito social da Constituição, está sendo relegada a segundo plano, social. A Previdência, lamentavelmente, ela está sendo reduzida a questões meramente numéricas, né? Em que no momento de aperto, de ajuste fiscal, a primeira grande reforma a ser debatida pelo governo juntamente com o Congresso Nacional tem sido no sentido de mexer, né, na Previdência Social. Todos nós sabemos que existem algumas reformas no Brasil que são fundamentais e que a sociedade deseja há muito tempo. Uma delas, a própria reforma tributária, né, que até hoje ninguém cogita, entra governo, sai governo, e a gente não vê nenhuma cogitação, nenhum debate sério nesse sentido, porque justamente é uma reforma que vai atingir grandes empresas, grandes fortunas no Brasil, e mexer com a Previdência, por incrível que pareça, para qualquer governo que queira fazer isso, juntamente com o apoio do Congresso, com uma base forte no Congresso, é relativamente mais fácil, uma vez que você vai mexer com o direito de pessoas, né, que, num plano futuro, essas pessoas serão prejudicadas e que essas pessoas, lamentavelmente, não têm o conhecimento de fato como as coisas acontecem ali no Congresso Nacional. Então, é lamentável o que está acontecendo. Não sou contra reforma nenhuma, eu sou contra, na verdade, toda e qualquer reforma que venha de uma forma impositiva, né? Sem um debate com a sociedade. Sem um debate, estamos observando que a reforma da Previdência Social, através da PEC 287, agora 2016, ela está atrelada, ela está ligada muito a essa PEC, a PEC 55, que foi aprovada, né, no Senado, que foi aprovada na Câmara e no Senado, e que uma PEC está diretamente ligada à outra. Então, um dos meus maiores receios é justamente que, através de um marketing forte, que o governo federal utilize dessa argumentação. Estamos observando já um marketing por parte do governo federal
tentando convencer as pessoas da necessidade da reforma da Previdência, só que se nós observarmos a maior parte dessa vinculação que está existindo na mídia por parte do governo federal, a ideia, o núcleo da proposta do governo é justamente um ajuste fiscal. Então, assim, eu fico me perguntando o seguinte: previdência, daqui para frente, ela será previdência social ou meramente previdência? É um questionamento importante. Ô, Guilherme, um dos argumentos que o governo usa, né, não só o governo, mas muitos defensores também no Congresso de reformas, os reformistas, né, da Previdência, é que a Previdência é deficitária. Esse é um argumento que se usa muito, que as pessoas costumam aceitar esse argumento como válido, né, já que é uma coisa amplamente difundida. Mas existe um grande debate sobre se realmente há um déficit na Previdência ou se isso depende da forma como o cálculo é feito, tudo isso. Na sua opinião, a Previdência ela é ou não deficitária? Na minha opinião, ela não é deficitária. Na minha opinião, não há déficit na Previdência. Na minha opinião, há sim superávit. Eu falo isso com base na própria pesquisa elaborada e vinculada nas redes sociais pela própria ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, onde provam, né, sistematicamente que não há déficit previdenciário. Há, na verdade, superávit previdenciário. Voltando à primeira pergunta, e juntamente com essa pergunta agora, eu respondo o seguinte: onde é que está existindo esse déficit na Previdência, uma vez que o governo fala tanto em déficit e não é mostrado essas contas, não é apresentada para a população aonde está esse rombo da Previdência? Uma falta de transparência. Lamentavelmente, nós observamos que a grande mídia no Brasil tem, juntamente com o governo, tem vinculado essa ideia para a população há muitos anos de um rombo na Previdência. Ora, nós temos que entender que a Previdência, o cofre, o grande cofre da Previdência Social, ele não é sustentado somente pela contribuição do trabalhador brasileiro, do segurado. Essa contribuição ela é compulsória. Queira você queira ou não queira, você vai contribuir para a Previdência Social. A partir do momento que você tem um vínculo formal com uma empresa ou algo semelhante, você vai contribuir para a Previdência. A contribuição é compulsória. Só que existem outras fontes de custeio da Previdência. E nós temos que entender que a Previdência está dentro de um sistema maior chamado Seguridade Social. Dentro desse sistema você tem a Previdência Social, você tem saúde e você tem assistência social. Então, assim, o que acontece é que, na verdade, os governos, lamentavelmente, não só o governo federal, como a prova também de governos estaduais, que fazem uma grande mistura desse dinheiro que existe ali no cofre da Previdência, desvinculando, né, parte daquele recurso da Previdência para outras atividades, para outros ramos do funcionamento do Executivo. Então, isso, de fato, é o que prejudica a Previdência. Se a Previdência ela for respeitada, aquilo que entra no cofre da Previdência, você não tem como falar em déficit previdenciário. Na verdade, um dos maiores perigos é que a famosa DRU, que é desvinculação de receita da União, se por acaso passar essa PEC, a PEC 287, que é a PEC da reforma da Previdência, se passar isso aí, há uma possibilidade que a DRU saia de 20% para 30%. É a possibilidade real que o governo tem de pegar mais dinheiro desse grande cofre chamado Previdência e aplicar em outras atividades. Então, na verdade, o que nós observamos na verdade, é uma falta de gestão do dinheiro contido no cofre da Previdência. Então, confirmo que não há déficit previdenciário, há sim superávit previdenciário. Não havendo déficit, tudo bem, a gente então supera, digamos assim, um desses argumentos que se utiliza pelos reformistas. Mas a Previdência ela tem alguns problemas, evidentemente, né? Muitos serviços públicos, né? Hoje a prestação deles é problemática. Quais os principais problemas que você aponta na Previdência hoje em dia? Eu acredito que o INSS, ele um órgão gigantesco que tem uma função extremamente importante na sociedade, para a sociedade.
Pensar em previdência é pensar, principalmente no Brasil, numa população mais carente. Você não acha que, não vamos achar que com a reforma da Previdência, que pessoas de classe média alta, os ricos, estão preocupados com isso? Pelo contrário, isso aqui é uma preocupação voltada às pessoas mais carentes. Então, problemas existem na Previdência Social? Existem. Então, a reforma deve vir em cima desses problemas. Quais problemas? A concessão dos benefícios, elas são realizadas obedecem à lei, de fato. Essa concessão, ela atende às pessoas que realmente precisam do benefício previdenciário. As pessoas que agem de forma ilícita para obter benefícios, seja somente fraudando documentos ou mesmo em conluio com pessoas do próprio INSS, da Previdência Social, essas pessoas são punidas severamente, a lei pune severamente essas pessoas ou não, ou nós temos apenas um sistema em que ele apresenta problema, mas que a solução encontrada pelo governo é reformá-lo de forma extremamente radical, prejudicando os direitos sociais. E pegando aquela camada, como você bem falou, mais pobre da população. Porque a classe média alta, mesmo que às vezes contribua para a Previdência, né? Porque às vezes muita gente não contribui para a Previdência Social, né? Para a Previdência Pública, contribui para a Previdência Privada. Mas mesmo aqueles que contribuem, muitas vezes eles fazem uma previdência complementar. Sim. E uma coisa que se fala muito é que existe um grande ciclo de interesses de bancos, de empresas de previdência privada, que tem interesse nessa reforma da Previdência para que as condições fiquem cada vez mais rígidas, né, de aposentadoria, de concessão de benefício, que as pessoas acabem migrando para a Previdência privada, né, como uma Previdência complementar, mesmo sendo obrigadas a contribuir para o regime geral. Você acha que é possível que haja isso, que haja essa conjugação de interesses? Essa pergunta, apesar de ser uma pergunta atual, ela também remete ao passado. Porque se nós agora vem com a sua qualidade de historiador. Se nós voltarmos um pouco ao passado, você vai perceber que podemos perceber que uma das primeiras reformas existentes na Previdência Social brasileira foi justamente no governo FHC, quando naquela época o FMI exercia uma influência muito grande no Brasil, nós sabemos disso. O país passava por um momento delicado em que era um novo plano real que entrava ali no Brasil. E lá atrás, naquele momento, é claro que isso não foi divulgado na mídia, mas lá atrás as grandes corporações bancárias, os grandes bancos, tinham total interesse na venda desses planos de previdência privada. Então, foi feito lá atrás, eu não vou detalhar agora aqui, mas apenas exemplificando, foi feito já lá atrás um grande acordo com esses grandes bancos para que eles tivessem abertura para a venda dos seus planos de previdência privada. O que vai acontecer caso essa PEC seja aprovada é um fenômeno natural, ou seja, de acordo com a PEC, dificilmente uma pessoa, um trabalhador comum, vai conseguir se aposentar com um benefício integral. Dificilmente. O que, na minha opinião, mora aí sim um aspecto inconstitucional. Mas aí é outro debate. E você considerando, por exemplo, um trabalhador que ele começa a contribuir aos 18, ele contribui, pelas últimas contas foram feitas, são 49 anos para você se aposentar com benefício integral. Então, sim, de 18 com mais 49, que você vai contribuir 67. Pela expectativa de vida do país, você mal vai viver 10 anos aposentado. É um outro debate, expectativa de vida é um outro debate, porque você tem uma proposta de emenda à Constituição que vem falar sobre a reforma da Previdência, que um dos pontos centrais dessa proposta aí, né, além da questão do ajuste fiscal, é justamente a idade mínima para aposentadoria. Não basta, segundo a reforma previdenciária, segundo o texto presente lá, não basta que você tenha tempo de contribuição, você tem que ter tempo e idade mínima de 65 anos. Nós sabemos que o Brasil é um país continental e com grande desigualdade social ainda hoje. Existe, nós sabemos disso. Então, dificilmente um trabalhador em pleno Nordeste brasileiro, ele vai ter a mesma expectativa de vida de um trabalhador que está lá no sul do Brasil. Isso é fato. O próprio IBGE comprova que a expectativa de vida, o estado que tem a melhor expectativa de vida hoje no Brasil é Santa Catarina.
e no Nordeste, um dos piores é exatamente o Maranhão. E você tem alguns estados do Norte também. Mas, de um modo geral, o que a gente observa é como propor uma reforma à Previdência colocando uma idade mínima de 65 anos para todos os trabalhadores brasileiros, uma vez que você tem um país com enormes disparidades de expectativa de vida. E existem, como você disse, muitas variáveis, né? Você fala da questão regional, mas tem também a questão sexo, homem e mulher, né? Sim, a expectativa de vida do homem é diferente da mulher. Claro, tem suas diferenças. O trabalhador urbano, o trabalhador rural também. Sim, o trabalhador rural, pela proposta da emenda aí, da reforma da Previdência, o trabalhador rural vai passar a contribuir também. É outra discussão. E os trabalhadores rurais que trabalham geralmente na lavoura, no campo, desde muito cedo. É difícil você acreditar que um trabalhador rural, que ele tem as mesmas condições de um trabalhador urbano. Melhor dizendo, eu diria, como acreditar na inconstitucionalidade notória dessa PEC, uma vez que fala da questão de acabar com a aposentadoria especial. Como? Como você acreditar que um trabalhador, um caminhoneiro que leva carga nesse país, nessas estradas perigosas, que com 65 anos de idade ele vai ter o direito à aposentadoria dele? Ora, a discussão não é se o trabalhador brasileiro se aposenta cedo ou se aposenta tarde, mas é encontrar uma fórmula para que essas pessoas tenham o seu direito resguardado. De um modo geral, eu posso dizer o seguinte: a Previdência, lamentavelmente, ela está começando a ser tratada pelo atual governo, juntamente com o Congresso Nacional, como um pacote meramente fiscal. Se assim for, vamos estar tirando da Constituição Federal, né, os direitos sociais dos trabalhadores. Então, não podemos achar tudo isso normal. O debate tem que ser amplo e se não nos envolvermos nesse debate, os prejudicados mais à frente não vai ser uma parcela mínima da população, vai ser uma parcela significativa. A maioria da população vai ser atingida por isso. Guilherme, eu queria lhe agradecer pela sua participação aqui no Debate Legal, foi muito esclarecedor. E convidar todos os internautas a sempre acompanharem aqui o canal e deixar claro o espaço para você fazer as considerações que achar necessárias. Eu agradeço a participação, desejo sucesso a todos vocês e que tenhamos mais espaços como esse, democrático, efetivamente democrático, e que possamos contar com a participação de diversos especialistas na área, não somente dos advogados, mas de pessoas que possam levantar esse debate, seja contra ou seja pró. Afinal de contas, é um debate que a gente precisa estabelecer. Mas eu acredito sim que o futuro da discussão do que vem acontecer nesse país está justamente aqui, na mídia aberta, voltada a toda e qualquer pessoa que em um clique possa ter acesso ao esclarecimento e criar seu próprio juízo de valor. Eu acho que isso é uma iniciativa fantástica de vocês e desejo parabéns e boa sorte. Muito obrigado, Guilherme. Convido vocês então a ficarem acompanhando a gente toda semana no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima. E o entrevistado da próxima semana vai ser Vilobaldo Neto, falando sobre justiça restaurativa. Não perca!